Aí, tá rolando um desafio aí na internet, questão de expressar o que diz na palavra de Deus, falar alguma coisa do que está escrito na Bíblia. Até porque essa questão de palavra de Deus e Bíblia é um pouco divergente, porque podemos dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou a Bíblia é a palavra de Deus escrita, mas existe a palavra de Deus consciente, como diz em Romanos 2, 14 e 15, que está na consciência de toda pessoa. João 16, João 14 fala da palavra espiritual, que é o próprio Espírito Santo, e Jesus Cristo é a palavra. Essa palavra vem de logos, que quer dizer conceito, ideia, pensamento, aquilo que é ideia, aquilo que se diz como conceito. Então vamos lá. O que eu queria enfatizar aqui é o que vai muito contra a ideia religiosa em geral. Aquilo que se fala de a coroa da vida, ou a coroa inacessível. Que nome lindo! Inacessível! Mas o que é inacessível? Inacessível é imperecível, é imortal, é eterno. A coroa inacessível, ou a coroa gloriosa, é baseada numa cultura grega. A fonte era a cultura grega, que é simplesmente a coroa de louros que recebia quem tinha algum tipo de dignidade, merecimento, ou seja, algum herói militar poderia recebê-la como condecoração, alguém reconhecido como digno de honra, os senadores romanos, os jogadores das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos da época. O Império Romano absorveu essa cultura, tanto que os imperadores usavam a coroa de ouro em forma de louros, como sendo dignidade divina de nascença. Mas a Bíblia não trata desse tipo de cultura, trata da cultura do conseguir obter, do êxito, de obras, o que é totalmente diferente de salvação. Salvação é por graça, é gratuita. Romanos 3:24 deixa muito claro que a salvação vinda a graça gratuita, é até redundante, e fala também no capítulo 6, versículo 14, dizendo que por que não estamos mais sob a lei, mas sob a graça? Não haveremos de pecar. A graça realmente é que te motiva a não viver em pecado, não viver em erro. E também temos ali Efésios 2:8, que é muito conhecido. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Agora pegar aqui 2 Timóteo 1:9, eu prefiro ler porque 2 Timóteo 1:9 diz: Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, o que acontece? Simplesmente é gratuito. Deus concede como um favor imerecido. Isso é graça, está totalmente analógico à misericórdia. Agora, a coroa da vida, que é um símbolo, é uma representação, ela vem de algo que se conquista. O que depois de você ser salvo, o que você precisa conquistar aqui? O que você precisa ganhar? Você tem que ganhar nada mais, nada menos do que a coisa mais importante que se há para ganhar aqui. Em Mateus 4:19, Jesus fala para Pedro e André, o seu irmão, dizendo: me sigam, enquanto eles estavam pescando, diz: me sigam e sejam pescadores de homens. Fala também em Filipenses 4:1, quem é a nossa coroa, a nossa alegria, a nossa satisfação? São vocês. Primeiro aos Tessalonicenses 2:19 diz: quem é a nossa coroa de glória, a nossa felicidade? São vocês.
Então, o que há de mais importante para se ganhar nesse mundo, para poder se conquistar nessa vida, são almas, vidas para serem restauradas. Então, como diz em Apocalipse 2:10, falando para aquela igreja que, se eu lembro bem, é de Esmirna, vocês serão presos por 10 dias, né? O diabo os lançará em prisão por 10 dias. Segurem a coroa que vocês têm para que não seja tomada. Essa coroa pode ser tomada, pode ser arrancada. Isso vem resultado de obra própria. E isso não é salvação. Isso é marca, isso é identificação de quem contribui para o Evangelho. Então, o motivo de ser, de estar, de viver e respirar nesse mundo é para se ganhar vidas, ganhar almas. Vou aproveitar e encerrar lendo 1 aos Coríntios 3, eu acho que é do 12 ao 15, que fala um pouquinho sobre isso, do que acontece se a obra dessa pessoa se queimar, porque será provado pelo fogo. Fogo quer dizer dificuldade, sofrimento, as provações. Mas o que acontece com aquele que produziu essas obras? Produziu os tesouros ou não tesouros? Diz o seguinte, 1 aos Coríntios 3, do 12 ao 15. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Porque está sendo revelada pelo fogo de novo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Esse é o galardão. Ele receberá o galardão de vidas salvas. Ele receberá o galardão de pessoas restauradas. Essa é a maior recompensa que se pode ter. Em Hebreus 12, os primeiros versículos deixa claro o motivo de ser de Cristo, do sofrimento que ele passou, de por que ele veio e por que devemos olhar para ele como exemplo. Ele abandonou a sua glória e veio aqui e não se envergonhou de seus sofrimentos. Ele aguentou a humilhação por causa da alegria que estava proposta a ele. E essa alegria é você. São pessoas restauradas, redimidas, reestruturadas. São pessoas levantadas da miséria. Isso é coroa da glória. Isso é o que melhor se pode querer nessa vida. Então, continuando, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, né? Ou seja, o dano de perder essa devida obra. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, que fique claro para nós, e eu deixo destacado, principalmente Filipenses 4:1, que seja lido, por favor, e 1 aos Tessalonicenses 2:19. Quem é a coroa de glória? Quem é que é o orgulho, a felicidade daqueles que trabalham aqui para fazer o reino de Deus ser conhecido? Então é isso que eu tinha para dizer, e eu acho que vai um pouquinho contra o conceito de muitos religiosos e o desejo de recompensa de uma coroa linda, maravilhosa, bonita, estilo medieval, que não tem nada a ver com o contexto do Evangelho. O contexto do Evangelho é valorizar vidas.